Mordomia cristã significa administrarmos corretamente as bênçãos que Deus tem nos concedido. A sociedade na qual nós vivemos, ela nos disse, ela nos ensinou, ela colocou na nossa cabeça que o dinheiro de cada indivíduo é uma propriedade exclusiva dele. Ou seja, o dinheiro de Ulisses é de Ulisses e ninguém tem que dizer nada para ele o que ele pensa sobre a forma de gastar o dinheiro. O dinheiro de Alan faz o que ele bem entender com o dinheiro dele e ninguém tem nada a ver com isso. Então, na sociedade na qual nós vivemos, ela nos ensinou que o dinheiro de cada indivíduo é propriedade exclusiva dele e pronto, e acabou. Então, dessa maneira, cada pessoa faz com o dinheiro, com o seu dinheiro, no caso, o que ela bem entender. O dinheiro é dela. Ninguém venha dar palpite no que ela deve fazer com aquilo que ela conquistou, com o suor, com a capacidade, com a inteligência dela. Mas será que essa é a maneira como a Bíblia diz? Será que essa é a orientação das Escrituras acerca de como nós devemos usar o nosso dinheiro? Ou o dinheiro que no caso é de Deus e nós estamos administrando? Biblicamente, o dinheiro que nós possuímos não é nosso. Não é nosso. O dinheiro que você tem não é seu, ele é de Deus. Não é meu, o que eu tenho, não é seu, o que está com você, ele é de Deus. O que diz o texto que nós lemos? Teu é tudo, menos a minha conta bancária. Teu é tudo, menos o que eu ganho. Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Tudo vem de ti, e das tuas mãos te damos. Você quer ver uma coisa? Tem gente que mantém o seguinte discurso: olha, para eu chegar onde eu cheguei, eu dei duro na vida. Eu estudei, eu me especializei, eu fiquei noites em claro estudando, tive uma carreira fui muito profissional na minha carreira e tudo que eu tenho eu batalhei muito para ter. E quantos que assim como você estudaram, ficaram noites em claro estudando, batalharam, fizeram e aconteceram e nunca conseguiram aquilo que você conseguiu? Por que será? Porque tudo vem de ti. E Deus soberanamente decidiu dar a algumas coisas e a outros não. Mas essa é uma outra história. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que tudo que temos, como cantamos, tudo que tenho, tudo que sou, vem de ti, Senhor. E a doutrina bíblica que nos ensina isso é uma doutrina chamada de mordomia cristã. Essa doutrina diz que o dinheiro considerado nosso, ele permanece sendo de Deus. Essa doutrina diz que nós recebemos dinheiro das mãos de Deus e, como bons mordomos, precisamos administrar aquela quantia de acordo com a vontade e os propósitos de Deus. O fato é que aquilo que temos, não o temos, administramos, porque não é nosso. Porque o mordomo, ele nunca é dono. O mordomo nunca é dono. Ele administra. E a Bíblia diz que nós estamos aqui como mordomos.
E entender e acreditar e viver de acordo com esse princípio num mundo e numa sociedade capitalista como a nossa é muito difícil. A mordomia, diz a Bíblia, que ela nasceu no Éden. Quando Deus cria o jardim, coloca o homem no jardim e diz para o homem assim: administre tudo que está aqui no jardim. Dê nome. Quem denomina, manda. Você vai dar nome a todas as coisas, você vai administrar o jardim. A Bíblia, ela atribui ao mordomo uma posição de muita responsabilidade. Ele é a autoridade suprema depois do Senhor. Ele tem total responsabilidade por todas as posses do Senhor. No Salmo 8, o salmista diz assim: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Como mordomos das coisas de Deus, a Bíblia nos diz que nós devemos ser fiéis. 1 Coríntios 4 diz assim: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então o mordomo fiel, ele é responsável por aquilo que tem, seja muito, seja pouco. Ele é responsável por aquilo. Existe uma parábola contada por Jesus que ilustra esse princípio, essa verdade. A parábola dos talentos. Ela nos ensina que o importante não é aquilo que eu faria se eu tivesse R$1 milhão. O importante é aquilo que eu faço com os R$10 que eu possuo. Eu tenho que saber administrar aquilo que tenho. Lucas 15, verso 10 diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Sabe o que isso significa? Como você vai saber se o seu filho vai administrar muito bem ou vai cuidar muito bem do carro dele, que ele ainda não tem? Como saber se o meu filho vai cuidar bem do primeiro carro? É só olhar a maneira como ele toma conta da bicicleta dele. Então não importa se eu tenho R$1 milhão ou se eu tenho R$100. Eu tenho que administrar tudo que eu tenho de uma forma correta, de acordo com o princípio da mordomia cristã encontrada nas Escrituras. Como que essa doutrina da mordomia cristã, como que ela interfere na maneira como gastamos o dinheiro que está sob a nossa administração? Como que essa doutrina interfere na forma de você se portar naquele exato momento em que aquela porta abre e fecha do bulevar, abre e você entra? Como que a doutrina da mordomia cristã interfere na sua vida na hora que você entra no bulevar? Como que a doutrina da mordomia cristã interfere na maneira quando você segura o dinheiro de plástico, o cartão de crédito? Como que a doutrina da mordomia cristã interfere nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas contribuições que você dá ou deixa de dar para o reino de Deus? E aí, nesse contexto, existe algo muito sério, ou seja, na forma de encararmos a doutrina da mordomia cristã, existe algo muito sério
que vai interferir nos dízimos, nas ofertas, nas contribuições que damos ou deixamos de dar no reino de Deus, para o reino de Deus, algo que se chama dívida. Dívida. Na verdade, os dízimos e as ofertas, eles são apenas uma área das nossas vidas que sofrem por causa das dívidas. Tem gente que não dá dízimo e não dá oferta porque pega o orçamento, ele ganha 1.000. E quanto que ele tem para pagar no mês? 1.300. Ele gasta muito mais do que ele ganha. Ele tem dívidas, e ele não dá o dízimo, não dá a oferta por causa das dívidas. Está provado que as dívidas retiram o ânimo físico, inibe a criatividade, aumenta o estresse, contribui para a fadiga mental, física e emocional. Dívida prejudica os relacionamentos. Pesquisa de 2013, 56% de todos os divórcios é resultado de uma tensão financeira do lar ou no lar. Ou seja, para muitos casais, o voto de casamento mais adequado não deveria ser até que a morte nos separe. Deveria ser até que a dívida nos separe. Porque ambos possuem visões diferentes de como administrar e gastar o dinheiro. Gente, não tenha dúvida. Uma das formas, se não for a forma mais terrível de dominação do dinheiro, se chama dívida. E no mundo no qual nós vivemos, numa sociedade capitalista, o nome dívida, ele foi substituído por um nome mais bonito, mais atraente, menos impactante. O mundo capitalista transformou o nome dívida em crédito para consumo. Olha que bonito. Eu não tenho uma dívida, eu tenho um crédito para consumo. Foi aquilo que falei há pouco tempo aqui. Perguntaram para o Walt Disney se ele se considerava um homem de sucesso. Como que ele respondeu? Eu tenho uma dívida de $1 milhão. Isso é ser considerado um homem de sucesso. Por quê? Porque se eu, Davi, chegar numa instituição financeira e pedir $1 milhão de emprestado, aquela instituição financeira vai olhar a minha vida, olhar o meu emprego, analisar a minha renda e vai dizer assim: a gente não pode te emprestar $1 milhão. É muito arriscado emprestar $1 milhão para você. Mas para o Walt Disney a gente pode emprestar $1 milhão porque ele tem crédito, ele vai pagar. Então, no mundo no qual nós vivemos, a palavra dívida, ela foi substituída pela expressão crédito para consumo. Ou seja, os mercadores de ilusões, eles fizeram uma mágica. Para tirar o peso do pecado da dívida de cima de nós e transformá-lo numa virtude. Afinal de contas, quem não se orgulha de ter um bom crédito na praça? Quem não se orgulha? E aí nós vamos acumulando as nossas dívidas. Temos tantas dívidas pessoais que uma pessoa normal, ela foi descrita da seguinte forma, olha só. O que é uma pessoa normal? Alguém rodando em uma autoestrada financiada,
dirigindo um carro financiado, abastecido com cartão de crédito, indo para uma loja comprar móveis, usando um plano de prestações para colocá-los em sua casa financiada. Percebeu isso? Vê se essa não é a realidade de muita gente. Alguém rodando numa autoestrada financiada, dirigindo um carro financiado, que foi abastecido com cartão de crédito, indo para uma loja comprar móveis, usando um plano de prestações para colocá-los na sua casa financiada. Que loucura! Nós cristãos, se quisermos viver de acordo com o que diz a palavra de Deus, nós que nos dizemos pessoas transformadas por Deus, se quisermos seguir a orientação bíblica da mordomia cristã, a gente precisa ter muita sabedoria, muito discernimento. Nós precisamos entender o mundo no qual nós vivemos, a sociedade na qual nós estamos inseridos. Devemos ser capazes de, como disse, e citei isso há alguns domingos atrás, como disse Calbart, nós devemos ser capazes de ter a Bíblia numa mão e o jornal do dia na outra mão. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Que os cristãos, eles precisam fazer uma leitura responsável e inteligente da sociedade na qual eles estão vivendo. Então nós devemos nos lembrar, e eu não vou ficar enfatizando, mas vou só lembrar porque eu já falei disso domingos passados, que a sociedade na qual nós vivemos, ela é estruturada de tal forma que todos nós somos estimulados a consumir o tempo todo. Todos os dias, o dia todo, nós somos expostos a centenas de propagandas que apelam aos nossos sentidos o tempo todo. A propaganda, ela possui um poder, uma capacidade impressionante sobre nós seres humanos. Muitos se perguntam assim, como que Hitler, como que Mussolini, como que líderes totalitários foram capazes de levar uma nação inteira atrás deles, defendendo as ideologias totalitárias de uma elite biológica, de xenofobia. Como que isso foi possível? Sabe qual é a principal e a maior arma de um governo totalitário? A propaganda. Utilizam a propaganda para convencer os seres humanos de algo que até então eles não acreditavam. A propaganda. Mediante essa realidade da propaganda gerar em nós um sentimento ou um desejo que nós não tínhamos. Lembra do que eu falei aqui semana passada? Lembra do exemplo que eu dei aqui do presidente da Sony, aquele homem chamado Akio Morita? Uma vez alguém perguntou sobre um determinado produto que ele estava lançando. Perguntaram assim para ele, tem mercado para isso? Ele criou um produto, criou uma mercadoria para ser vendida, e aí alguém perguntou, tem mercado para isso? Ele disse, não tem mercado nenhum, mas eu faço o produto e depois eu crio o mercado. Ou seja, ele iria criar algo que as pessoas nem sabiam que tinham necessidade daquilo. Mas como que as pessoas iriam descobrir que tinham necessidade daquilo? Propaganda. Eu uso a propaganda para deixar as pessoas com desejo
daquilo que até então elas nunca souberam que precisavam daquilo. E aí, gente, mediante essa realidade, quando a gente entra num shopping center, nós somos invadidos por uma das dúvidas mais angustiantes de um ser humano numa sociedade capitalista: necessidade ou desejo? Quando você olha uma mercadoria na vitrine, você devia se fazer essa pergunta: necessidade ou desejo? O que está acontecendo ali? A propaganda, ela tem a capacidade de nos deixar extremamente confusos quanto a essa questão. Quando você compra um determinado produto, você vai preencher uma necessidade, ou você está sendo levado a crer que aquilo é uma necessidade? Qual de nós, ao entrar num shopping, pensa consigo mesmo assim: bem, talvez você pense isso hoje, né, depois do culto aqui, mas será que domingo que vem você vai lembrar disso? Qual de nós, ao entrar num shopping, pensa assim: bem, como a doutrina da mordomia cristã deve interferir na minha atitude por esses corredores? Quem faz isso? Como será que neste momento Deus deseja que eu administre o dinheiro que eu tenho na minha carteira? Como será que Deus deseja que neste exato momento eu utilize o cartão de crédito que eu tenho na minha bolsa? Quem aqui tem uma atitude dessas no shopping? E então você percebe como que os valores cristãos, eles vão sendo abandonados. Você percebe como que os valores cristãos, eles estão a milhas de quilômetros das nossas vidas. Você percebe como que cristianismo é algo que não é prático nas nossas vidas. A gente canta aqui, ó: tudo entregarei. Para quem que a gente entrega? Irmãos, a Bíblia nos diz, que ceder à aparência, ceder ao apelo visual, isso pode gerar graves problemas nas nossas vidas. Abra aí, por favor, Provérbios 23. Versos 31 e 32 dizem assim: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao fim, no fim morderá como a cobra e picará como o basilisco. Esse texto muitas vezes ele é aplicado num outro sentido. No entanto, ele tem a ver com a atratividade daquilo que é mostrado. Preste atenção aqui nas palavras do provérbio. Ele não parece com uma propaganda? Uma bebida vermelha, né? Bonita, resplandecente no copo, brilhando. O texto diz que escoa suavemente. Você não consegue ver a propaganda aqui? O que o sábio está nos mostrando é o quê? É que a aparência nem sempre conta toda a história. A aparência, ela nos seduz a consumir
o que está sendo anunciado. E aí o sábio diz: esse é o momento da reflexão, esse é o momento da ponderação. Refletir acerca do que precisamos pagar para obter aquilo. Refletir se aquilo é realmente uma necessidade. Então, a doutrina da mordomia cristã nos ensina que nós temos a responsabilidade de aferir, de ponderar, de refletir sobre as coisas às quais nós somos atraídos. Como povo de Deus, a gente não pode viver sem fazer esse tipo de reflexão. E existe um exercício básico, isso é um exercício que nós podemos e devemos e precisamos fazer antes de adquirir qualquer produto. Porque quando a gente sai adquirindo tudo quanto é produto, a gente cai naquela história: eu ganho 1.000, mas devo 1.300. E aí como que eu administro o meu dinheiro dentro do reino de Deus? Você não administra, você não dá nada. Então não existe um exercício básico que a gente pode fazer antes de comprar qualquer produto. E penso eu que a postura de um cristão, de um mordomo das coisas de Deus, passa por essas 3 perguntas. Primeiro, eu realmente preciso deste item? Olha, só aqui eu tenho certeza que mais da metade do nosso consumo deixa de existir. Eu realmente preciso desse item? Um bom mordomo dos recursos de Deus sempre se fará essa pergunta. Porque quem faz essa pergunta não vai se deixar levar pelas aparências, pela propaganda, pelas emoções. Eu não sei se você sabe, mas o conceito de supermercado, ele foi desenvolvido sobre essa questão. Talvez a maior parte de vocês aqui não saiba o que é isso. Eu lembro da minha infância, eu lembro um pouco disso. Mas o pessoal que tem mais de 40 anos aí sabe disso. Vai lembrar e vai saber o que eu estou dizendo aqui. 40 anos atrás não existiam hipermercados. Existia? Não existia. Antigamente, o que existia era a venda do Seu João. Era a quitanda. Ali, muitas vezes, eu me lembro, eu peguei isso aqui eu peguei. Existia um caderninho onde as pessoas pagavam no fim do mês. Vai lá no Seu João e pega 2 litros de leite, 1 quilo de açúcar e anota e diz que mamãe vai pagar no final do mês. Era isso que acontecia. E aí, quando a gente chegava na venda, o Seu João, ele ficava atrás de um balcão, tinha um balcão, as pessoas chegavam ali, o Seu João ficava atrás do balcão, atendendo as pessoas. Muitas vezes as pessoas, elas traziam a lista dos itens e entregavam para o Seu João. Sabe o que isso significa? Que quem manuseava os produtos da loja era o Seu João. Com o tempo, isso foi mudando. Entraram os supermercados com a facilidade de quê? Do cliente manusear os produtos. E aí, quando você leva o seu carrinho de compra pelos corredores e você começa a colocar a mão nos produtos, você é muito mais tentado a comprar algo que você não precisa. Ali, com a sedução dos olhos, tocando, você, não, eu vou levar isso aqui, eu vou levar aquilo ali. E você compra coisas das quais você não precisa. Mudou-se. De uma geração para outra, muda muito.
Eu realmente preciso deste item? Abra aí, Mateus 6. Verso 25 diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Não parece que esse texto aqui foi escrito semana passada? Jesus aqui nos ensina duas grandes lições. Primeiro, não busque o fim. Olha o que Jesus está dizendo. Não busque o fim da sua ansiedade. Onde? Em comida, bebida e roupa. Muitos aqui sabem exatamente o que eu estou falando. Busca o fim da ansiedade através de consumo. Eu não compro roupa. Mas você acaba com a sua ansiedade comendo. Por isso que a gente tem uma geração de obesos. Porque trata a ansiedade não com a escritura, mas com o armário da cozinha. Jesus está dizendo: não busque o fim da ansiedade em comida, bebida e roupa. Segunda lição que Jesus nos dá aqui: existem coisas que são muito mais importantes do que comer, beber e vestir. Ou seja, Jesus está dizendo assim: reveja quais são, repense, reconsidere as suas prioridades. Provérbios 21:17 diz assim: quem ama os prazeres passará necessidade. Quem ama os prazeres passará necessidade. Como que a gente poderia traduzir esse provérbio para a nossa realidade? Nós poderíamos dizer o seguinte: quem aplica os seus recursos primeiro na diversão, quem está interessado apenas no lado lúdico da vida, vai passar por crises financeiras. Diversão, entretenimento, roupa, prazeres, custa dinheiro, gente. Aliás, custa muito dinheiro, muito dinheiro. E o alerta é devido ao fato de que isso é uma distorção de prioridades. Você é seduzido quando você vai num shopping center o tempo todo. É uma mercadoria mais linda, mais bela do que a outra. E aí você vai atender a voz de quem? Do Deus do consumo ou do Deus da Escritura? Se você não tem condição, não vá ao shopping. Não vá. Porque ali você vai acabar se rendendo ao ídolo do capitalismo. Hebreus 13 diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. A primeira parte do versículo, a igreja diz amém, não é? Todo mundo diz amém. Seja a vossa vida sem avareza. Agora a segunda parte: contentai-vos com as coisas que tendes. Aprender a ser feliz, aprender a ser satisfeito com o que a gente já possui é uma raridade, mas evita um monte de problema. Eu realmente preciso deste item. Olha, gente, vai te livrar de um monte de problema
e vai te ajudar a ser um bom mordomo das coisas que Deus tem lhe dado. Segunda pergunta que precisa ser feita pelo cristão numa sociedade de consumo: eu realmente tenho dinheiro para comprar esse item? Muitas vezes você precisa de alguma coisa, você precisa. Realmente, passou pelo teste da primeira pergunta, eu preciso. Mas aí vem a segunda: você tem dinheiro para comprar? Você tem grana para comprar? Nesse caso, você precisa fazer o quê? Economizar, planejar, se organizar. Isso deveria ser o certo. Mas quando você é atraído pela propaganda, pelo crédito fácil, pelo caminho fácil, você vai lá e pega o dinheiro de plástico e diz: eu não tenho não, mas eu vou ter, daqui eu pago em 10 vezes. Passa o cartão. Gerou o quê? Dívida. E o que a gente precisa levar em consideração, há poucos domingos atrás eu estava conversando isso com Geraldo e Sheila aqui. O que as pessoas não levam em consideração é: nós estamos comprando bens ou estamos comprando dinheiro? Porque a maior parte das pessoas compram dinheiro. A gente acha que está comprando um produto, mas o processo da compra desse produto, ele passa por um grande financiamento. Ou seja, a gente não compra apenas o produto, a gente compra o dinheiro para comprar o produto. E comprar dinheiro é caro, hein? Dinheiro é muito caro. Porque na compra de dinheiro para comprar um produto, o produto não sai pelo preço dele. O produto sai 3, 4, 5 vezes, 10 vezes mais caro. Nós pagamos mais pelo custo do dinheiro do que pelo bem que compramos com aquele dinheiro. Resultado? Dívida. Endividamento. Outra coisa, você já reparou que nas lojas que oferecem um grande financiamento, normalmente essas lojas não têm boleto bancário? Pode pagar em 10 vezes, mas não tem boleto bancário. Você tem o quê? Um carnê. Esse carnê é pago aonde? Na própria loja. Ao efetuar o pagamento na loja, o que acontece? O consumidor está exposto a outros produtos que estão dentro daquela loja. E não por acaso o local de pagamento fica onde? Lá no finalzinho da loja. E não é por questão de segurança, porque muitas dessas lojas são dentro de shopping center. Porque quando você estiver indo pagar, você está sendo exposto a outros produtos dentro daquela loja, antes de chegar no caixa. E tem propagandas lá que dizem assim: você não precisa terminar de pagar o seu crédito para comprar outros produtos. Ou seja, as lojas, elas apelam o tempo inteiro, oferecem mais e mais produtos, mais e mais financiamentos. E quando alguém possui o dinheiro de plástico, as coisas ficam mais fáceis. Porque, gente, você sabe disso, você passa por essa experiência. O cartão de crédito, ele é indolor. Não dói, né? Você passa ali e a ferrada só vai vir daqui a um mês. Não dói. Agora olha que interessante. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 28. Olha o que diz o verso 12.
o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Quando Deus transmite esse recado aos israelitas, eles estão entrando na terra prometida. E o Senhor afirma, Deus promete àquele povo que eles seriam prósperos, a ponto de emprestar para as outras nações. Era uma promessa de Deus. Por outro lado, eles não deveriam apanhar nada emprestado com esse povo. Romanos 13:8 diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Porque quando nós apanhamos algo emprestado com alguém, nós entramos numa zona de perigo. Financiamento é uma facilidade, mas não é necessariamente uma bênção. Financiamento pode ser uma grande fonte de problemas, porque você tem que pagar. Provérbios 22:7 diz assim: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Ou seja, quando nós estamos endividados, nós ficamos na posição de servidão em relação àquele que nos emprestou. Quanto mais devemos, mais servos nos tornamos. Perdemos a nossa liberdade de escolha para decidir por nós mesmos no que nós vamos gastar a nossa renda. Eu preciso desse item. É a primeira coisa. Segundo, eu tenho dinheiro. Será que eu tenho dinheiro para pagar isso? E aqui nesse contexto a gente não pode se esquecer de que o Brasil é um dos países que tem a maior taxa de juros do mundo. No Brasil nós vivemos uma situação surreal no que diz respeito aos juros. Você quer ver um exemplo claro disso? Nos Estados Unidos, o juro da casa própria é de 2,9% ao ano. No Brasil, na melhor das hipóteses, você tem isso ao mês. Foi feita uma pesquisa, preste atenção nisso aqui. Foi feita uma pesquisa no ano de 2013 que dizia o seguinte: 2013, se você tivesse depositado R$100 na sua poupança, em qualquer banco, no dia 1º de julho de 1994, sabe que dia foi esse? 1º de julho de 94, lançamento do Plano Real. Se naquele dia você fosse na poupança e depositasse R$100, 1º de julho de 1994, até o dia da pesquisa em 2013, você teria na sua conta, 9 anos depois, né? 2004, 19 anos depois, você teria na sua conta R$374. Estava rico, né? Depositou 100, 19 anos depois, aquele dinheiro na poupança rendeu para você R$274. Agora, se você tivesse sacado R$100 do seu cheque especial na mesma data, 19 anos depois você teria uma dívida
de R$ 139.259. Ou seja, se você tivesse usado R$ 100 do cheque especial ao longo de 19 anos, você estaria devendo o equivalente a 9 carros populares. Já com o valor da poupança, você não conseguia comprar um pneu. Será que você não consegue enxergar isso? Não é por acaso que em 2013, no ano em que essa pesquisa foi feita, o Bradesco teve em torno de 2 bilhões de reais de lucro líquido, somente no primeiro semestre de 2013, quando essa pesquisa foi feita. E a maior parte desse lucro vem da onde? Dos clientes que pagam juros ao banco. Irmãos, esse é o mundo no qual nós vivemos. Será que a gente não está ligado para essas coisas? Outro exemplo, coloque o seu dinheiro na poupança. Quanto que ele rende por mês? 0,5%, 0,6% ao mês. Fique no cheque especial nesse mesmo banco. Quanto que ele vai lhe cobrar de juro por mês? De 10 a 12% ao mês. Ou seja, isso tem um efeito multiplicador que não para nunca. Eu não preciso enfatizar essa questão, porque muitos de vocês sabem disso na prática, né? Infelizmente. Outro exemplo. As propagandas dizem assim: 10 vezes sem juros. Aí você tem o dinheiro e vai lá e tenta pagar à vista. Vê se eles vão te dar algum desconto. Vai te dar algum desconto? Por que não dá desconto? Porque o juro está embutido no preço. Então todas essas situações aqui, elas devem nos levar a pensar: será que nós estamos sendo bons mordomos dos recursos divinos que Deus pediu para que administrássemos? Realmente, você não vai dar dízimo, você não vai dar oferta. Por quê? Porque você está no cheque especial. Porque você tem dívidas e mais dívidas e mais dívidas para serem pagas. Você está escravo de um outro Deus. Você está servindo a um outro Deus. Isso é muito sério. Não foi por acaso que Jesus falou tanto de dinheiro. Quais são as alternativas que a gente tem? Ao invés de pagar juro, faça economia, poupe. Pagamos muitos juros, sabe por quê? Porque a gente não consegue controlar a ansiedade de ver o produto e de dizer assim: daqui a um ano eu volto para comprar você. A gente não consegue. Ansiedade. Abra aí Provérbios 13. Verso 11 diz assim: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Qual é o princípio aqui? Poupança. Vai o quê? Poupando, acumulando para depois você comprar. Isso aqui é o quê? Planejamento financeiro.
Lucas 14, 28 diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para o concluir? Você vai comprar um carro, você vai comprar uma casa, você tem certeza que você vai conseguir pagar? Tiago 4, 13 a 15 diz: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. O que Tiago está nos lembrando? Errado não é planejar. Errado é planejar como se Deus não existisse. Errado é planejar como se nós fôssemos senhores dos nossos destinos. Então, os entendidos do assunto, eles dizem assim: façam duas listas. Façam duas listas. Numa lista você coloca ali as necessidades básicas, aquilo que você está precisando. Outra lista com as despesas daquilo que você gostaria de ter. E na medida em que a gente coloca no papel, fica evidente aquilo que nós estamos precisando e aquilo que dá para esperar. Porque muitas vezes, até mesmo aquilo que a gente está precisando, vai ter que esperar. Vai ter que esperar. Eu preciso disso agora, ou tem como adiar? É a terceira pergunta. É a terceira pergunta que precisa ser feita. Mesmo sendo necessário, tem como prorrogar? Porque se a gente puder prorrogar, se a gente puder planejar e não cair na escravidão dos juros e das dívidas, tem situações que é impossível você não fazer isso aqui. Eu quero me casar, mas eu não tenho dinheiro para comprar um apartamento. Vou pagar em 20 anos, eu vou me casar daqui a 20 anos, então é impossível. Lamentavelmente, é uma situação impossível. Mas existem outras situações que você pode se planejar. Então, gente, isso que eu queria dizer para vocês nessa manhã. Numa sociedade de consumo, essas três perguntas, elas podem evitar muita dor de cabeça. Elas podem nos auxiliar a controlar os nossos impulsos. Porque controlar os nossos impulsos é muito complicado, não é? É muito difícil. Os maridos que estão aqui sabem que eu vou falar. Controlar expulso de esposa e de filho é fácil? Exatamente. Controlar, eu ia falar essa também. Controlar impulso de marido é fácil? Por isso que tem divórcio, porque cada um quer fazer uma coisa diferente, impulsionado pelo momento. Muitos desentendimentos familiares surgem devido à visão diferente que os membros da casa possuem sobre a administração das finanças. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Porque tudo vem de Ti,
e das tuas mãos te damos. Alguém já disse que o dinheiro, ele é um bom servo e um péssimo patrão. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema não é carregar dinheiro no bolso, é entesourar dinheiro no coração. Que Deus nos dê sabedoria, discernimento, nos dê, todos nós. Eu também estou incluso nisso. Você acha que eu não tenho dívida, não? Que Deus nos dê sabedoria para a gente administrar corretamente os recursos que, como disse para vocês, são deles, é dele, não são nossos. Lutero uma vez disse que 3 conversões são necessárias: a conversão do coração, da mente e do bolso. 3 conversões são necessárias: do coração, da mente e do bolso. Que haja conversão entre nós. Amém.